Você já se perguntou o que se passa na cabeça do paciente que vai se submeter a uma cirurgia ortognática? Os medos, os receios, a ansiedade. Pensando nisso, nós vamos falar sobre os 7 principais medos que todo paciente de cirurgia ortognática tem. E o mais importante, como resolver esses medos. Então, se você vai se submeter a uma cirurgia ortognática ou conhece alguém que vai se submeter a uma cirurgia ortognática, peço que você acompanhe esse vídeo que nós vamos falar de um por um os principais medos. E eu deixei por último aquele medo que eu considero o principal dos pacientes. Vamos lá? O primeiro medo é relacionado à dor e ao desconforto pós-operatório da cirurgia ortognática. Com relação a isso, é importante a gente frisar alguns pontos. Primeiro, o desconforto ele realmente vai existir, porque o paciente vai estar inchado, o paciente vai ter limitação de abertura de boca, dificuldades na alimentação, então isso é desconfortável, isso faz parte da cirurgia ortognática. O que a gente faz é tentar fazer uma técnica minimamente invasiva, alguns protocolos para que o paciente se recupere mais rápido, mas esse desconforto ele vai existir. Com relação à dor, a cirurgia ortognática ela não é um procedimento que a gente espere dores intensas. Até porque a gente espera muito mais dormência, que é o que a gente chama de parestesia. Então a dor ela já não está tão associada ao pós-operatório de cirurgia ortognática e é incomum que os pacientes refiram dor. O mais comum é o desconforto, a sensação de peso no rosto, a limitação de abertura de boca, o edema, tudo isso ele vai estar presente. Mas a dor ela não é um achado tão frequente. O segundo medo está relacionado ali às complicações pós-operatórias. E nenhum paciente quer ter complicação. Para facilitar a compreensão de vocês, eu separei um artigo que eu vou colocar aqui para vocês, que ele fala basicamente sobre as complicações em um grande centro. Em 10 anos de estudo, eles analisaram as complicações e disseram quais são as mais frequentes. E a principal mais frequente, que vai estar presente ali em mais de 90% dos pacientes, é a parestesia, que a gente acabou de comentar. Então a parestesia ela acontece com quase todos os pacientes, mas tem uma minoria que não tem nada de dormência. Então isso é esperado da cirurgia porque a gente tem uma manipulação muito próxima aos nervos que passam, principalmente aqui na região da mandíbula. Então a dormência em toda essa área aqui, ela é esperada e a maioria dos pacientes tem. Fora a parestesia, Vitor, quais são as complicações mais comuns? Tá? Eu vou colocar aqui também uma tabelinha para vocês entenderem com relação à porcentagem como que isso acontece. Esse artigo, ao longo dos 10 anos, ele diz que a recidiva, com 6,4% depois da parestesia, ela é a complicação mais comum. O que é a recidiva? Imagine que eu tenho um paciente classe 3, padrão 3 de face, em que o queixo dele é muito grande e que eu fiz um movimento para colocar no local correto. E com o passar do tempo, ele voltou a ter uma má oclusão. Então isso é a recidiva, é quando eu tenho um retorno do osso para a posição errada. E a gente viu aí que em torno de 6%, segundo esse estudo, pode acontecer isso. Não é comum, mas é uma possibilidade de complicação realmente acontecer esse tipo de problema, que pode estar associado, por exemplo, a uma falha no dispositivo de fixação, nas placas e nos parafusos. A gente, claro, só usa materiais de qualidade para que isso não aconteça, mas é sim uma possibilidade de complicação. Então a gente falou de parestesia, a gente falou aqui da recidiva, e em terceiro lugar a gente teria os problemas relacionados à desordem da articulação temporomandibular. Esse estudo diz que cerca de 5% dos pacientes eles podem ter DTM pós-operatórias. Na prática, o que a gente observa? Que é mais comum que o paciente que tem queixa articular ele deixe de ter. Mas existe esses 5% que pode acontecer de ter desordem da articulação associada ao procedimento cirúrgico. Depois da desordem da articulação, a gente tem aqui as osteotomias desfavoráveis. O que é isso? Pode acontecer uma fratura incorreta no local dos cortes que são planejados. Isso também vai estar associado a cerca de 5% dos pacientes. Quando a gente vai fazer o procedimento, a gente tem muito cuidado na hora da separação dessas osteotomias para que isso não aconteça. Mas vai ter uma probabilidade pequena realmente de que aconteça. Vitor, e quando acontece? Quando acontece na própria cirurgia, a gente vê uma forma de fixar aquela fratura incorreta e continuar o procedimento. Tá? Existe uma grande minoria de casos que uma fratura incorreta ela pode levar à interrupção do procedimento para ser feito em um outro momento. Depois dessas osteotomias desfavoráveis, a gente vai ter ali um pouco mais de 4% as infecções pós-operatórias. E eu quero deixar um recado importante aqui com relação à infecção. O que é mais importante do que o antibiótico que você vai tomar no pós-operatório é a higiene da boca. É bem difícil higienizar a região com limitação de abertura de boca. Então a gente sempre dá alternativas ao paciente para que ele consiga fazer isso.
Uma das formas é irrigação, com uma seringa de irrigação, com uma pontinha de agulha quebrada, isso facilita demais. E o paciente que consegue ter uma boa higienização, a possibilidade dele ter uma infecção é muito remota. A gente também tem que entender que as infecções vão acontecer mais naquele paciente que já tem algumas comorbidades associadas. Mas um paciente jovem, saudável, a probabilidade dele ter uma infecção é muito remota. A grande importância é que você esteja confiante no seu cirurgião para que ele saiba resolver essas complicações. O importante é a resolução. A complicação ela realmente pode acontecer, o mais importante é que ela seja diagnosticada da maneira correta e tratada da maneira correta. Então, quando acontece, ela tem como ser solucionada. Antes da gente entrar no terceiro medo dos pacientes relacionados à cirurgia ortognática, eu convido você a curtir esse vídeo se você está achando que é um vídeo interessante para você. E esse terceiro medo diz respeito ao tempo de recuperação do paciente. E com relação ao tempo de recuperação, é importante entender para qual finalidade o paciente está fazendo essa pergunta. Se é para uma atividade física, se é para o retorno ao trabalho, se é para o retorno a uma atividade física leve, se é para o retorno à mastigação. Então a gente orienta os pacientes normalmente a voltar ao trabalho, aqueles que não exijam esforço físico para o trabalho, com cerca de 10 a 15 dias de pós-operatório, normalmente é o suficiente para que ele retorne, caso não precise de esforço físico. Para um paciente que quer retornar à atividade física, a gente normalmente libera ali em torno de 15 a 20 dias uma atividade física mais leve e com o passar do tempo a gente vai analisando o paciente para liberar ele para uma atividade física pesada. O que eu gosto de falar para os pacientes é que eles retornem progressivamente à atividade física de uma maneira lenta. Se você pegava na academia um peso X, inicie com metade daquele peso. Até porque a gente não quer que o paciente faça força e tenha um apertamento muito grande na hora de fazer isso na fase de recuperação. Então, essa atividade física leve ela é iniciada ali com 15 a 20 dias também e ela vai se tornar mais pesada a partir dos 30 dias. Com relação à mastigação, ela vai aumentar de forma gradativa, passar de uma alimentação líquida gelada para uma alimentação líquida morna, uma alimentação pastosa, uma pastosa mais consistente, até que o paciente realmente consiga mastigar ali um pedaço de carne de churrasco por volta dos 45 dias pós-operatórios. Mas ele já está com uma consistência boa de alimentação a partir do 20º dia de pós-operatório. O quarto tópico diz respeito aos medos relacionados à fala e à mastigação. Então, a mastigação, a tendência dela no pós-operatório tardio é que ela melhore de forma significativa. Até porque o paciente que faz cirurgia ortognática, na grande maioria das vezes, tem má oclusão associada. Então, ele vai melhorar muito a questão mastigatória. A fala também, porque quando você reposiciona os ossos da maneira correta, a língua ela também vai para a posição correta. E esse paciente, pelo menos aqui na clínica, ele sempre vai ter acompanhamento fonoaudiológico. Ele tem uma melhora gradativa na fonação, até que ele consiga falar bem ali por volta do 10º dia pós-operatório, ele já está com a fala praticamente normal. O quinto ponto diz respeito ao medo sobre o impacto emocional da cirurgia. E uma coisa muito importante que a gente observa na primeira consulta do paciente é, primeiro, a expectativa que ele tem do procedimento e como é que ele se sente em relação àquele problema. Então a gente tem um perfil de paciente que ele chega aqui e diz assim: a estética não me incomoda, o que eu quero é arrumar a minha mordida para conseguir mastigar melhor e ter mais qualidade de vida. Esse tipo de paciente é muito difícil que você tenha algum problema psicológico relacionado a ele. Agora, aquele perfil de paciente que na adolescência ele tinha dificuldade social por causa da deformidade, aquele paciente que não conseguia conviver socialmente, conversar, namorar, não conseguia fazer nada por causa do problema, ele já tem um comprometimento psicológico e é muito importante que ele faça acompanhamento psicológico antes da cirurgia e após a cirurgia ortognática. Os pacientes que têm grandes deformidades, em que vão precisar de grandes movimentos e ter por causa disso uma grande alteração na face, também é interessante que faça acompanhamento psicológico, para que eles tenham estabilidade emocional e consigam lidar com essas mudanças de uma maneira saudável. O sexto medo que eu quero falar com vocês é sobre custo do tratamento. Então tem muito paciente que tem receio com relação ao valor que ele vai pagar para realizar o procedimento. E basicamente vão existir 3 opções para o paciente. Uma, num grande centro, é ele fazer a cirurgia via SUS, onde ele não vai ter custo com relação ao procedimento. Normalmente ele tem um custo com relação à ortodontia, que é difícil ter ortodontia no SUS, mas ele pode procurar uma unidade de ensino de ortodontia que ele vai ter um custo muito reduzido. Então essa seria a via mais barata. Desvantagem dessa via, tempo. Com certeza o seu preparo ortodôntico, com certeza o tempo para realizar o procedimento vai ser maior. Segunda via é o paciente que tem plano de saúde e vai fazer tudo pelo plano de saúde. Lembrando que a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia funcional e que tem a obrigação do plano de saúde fornecer esse tipo de tratamento e ter alguns cirurgiões que forneçam esse tipo de tratamento.
Então, via plano de saúde, o paciente também vai ter um custo reduzido, só o custo de pagar o plano de saúde, talvez o planejamento virtual, mas é uma maneira de ele ter um tratamento um pouco mais aproximado do cirurgião e minimizar custo também por ter o plano de saúde. Desvantagem: o cirurgião que opera via plano de saúde, ele normalmente tem muito volume de cirurgia. Então é difícil dar uma atenção especial a cada paciente, como um paciente que faz a cirurgia particular. Então esse seria o terceiro ponto: o paciente que faz a cirurgia particular, ele paga o cirurgião particular para fazer a cirurgia dele. Lembrando que nesses casos, o cirurgião ele pode usar o plano de saúde do paciente para ter o suporte hospitalar e o material. Então esse suporte hospitalar seria o anestesista, o centro cirúrgico, e o material é todo o material que vai ser usado na cirurgia ortognática. Então o custo extra do paciente é com o pagamento do cirurgião. Dessa forma, o paciente ele vai estar tendo um acompanhamento realmente mais exclusivo, de perto, um planejamento mais individualizado, que é um dos principais fatores relacionados ao sucesso da cirurgia ortognática. Não tem possibilidade alguma de pagar. Vai ser o SUS ou o plano de saúde, tá? E o paciente que ele quer realmente um tratamento mais exclusivo e do cirurgião que ele quer escolher, porque no plano de saúde ele não vai poder escolher o cirurgião, realmente ele vai para o atendimento particular e existem essas três possibilidades. Antes da gente ir para o sétimo medo, o principal medo, eu quero que você deixe nos comentários aqui qual o seu principal medo. E o sétimo medo que eu quero conversar com vocês é sobre o resultado estético. A maioria dos pacientes tem muito medo de como vai ter o seu resultado na cirurgia ortognática, como é que vai ser quando ele se olhar no espelho depois da cirurgia ortognática. E esse é um medo que o paciente, eu considero que ele tenha que ter. E esse medo faz ele ter mais critério na escolha do seu cirurgião. Então eu acho muito importante que ele tenha. Então ter esse medo relacionado à estética é normal, mas é interessante que o cirurgião ele possa alinhar a expectativa junto com o paciente, deixar claro qual é a expectativa de resultado para ele. Existe uma fórmula que diz assim, que satisfação é igual a resultado menos a expectativa. Isso quer dizer que se o paciente tiver um resultado excelente, um resultado 9, um resultado muito bom, e ele tiver uma expectativa ainda maior, uma expectativa 10, ele vai ter um grau de satisfação negativo, ter um grau de satisfação menos 1, apesar de ter um bom resultado. Por isso que é importante que o cirurgião ele saiba alinhar a expectativa do paciente para uma expectativa real e não vender alguma coisa que não é real para o seu paciente. Isso é uma forma de evitar problema e de fazer o paciente também ficar satisfeito. Outra dica relacionada à parte estética é: participe do planejamento, peça para ver o planejamento do seu cirurgião, dê palpite, pergunte, questione. Então não deixe de perguntar nada que você tem dúvida. Isso é uma outra forma de você ficar mais seguro em relação aos resultados. Uma outra possibilidade é você olhar os resultados do seu cirurgião. Olha o antes, olha o depois dos pacientes dele. O que você acha? Pergunte por que não atingiu aquele resultado que você imaginava, em alguns casos. Então você tem que ter a liberdade de conversar com o seu cirurgião. Eu vou deixar aqui também alguns resultados de antes e depois para que vocês possam analisar. E nessa questão de estética, pessoal, uma outra dica é: seja criterioso na escolha do seu cirurgião. Não faça com qualquer pessoa. Consulte mais de um cirurgião, veja os resultados, veja a forma que ele planeja, veja o zelo que ele tem na conversa com você e no planejamento. Tudo isso é fundamental. E eu acho que a critério da escolha do cirurgião, você tem que escolher em quem você confia. Você passou a confiar naquela pessoa, você vai e faz o procedimento com ela, tendo a certeza de que você vai ter um bom resultado naquela situação. É importante que vocês entendam que a cirurgia ortognática ela exige uma dedicação e uma responsabilidade sem iguais. Então você precisa ter um cirurgião que vá realmente planejar o seu caso de forma individualizada e não vai usar uma receita de bolo de movimentações para resolver seu caso. Para ter esse tipo de tratamento, para ter um tratamento individualizado, você precisa de tempo. O seu cirurgião precisa de tempo, porque o planejamento leva tempo. Então leve isso em conta na hora de escolher fazer o seu procedimento. E com relação a essa parte estética, eu também separei alguns artigos para vocês que eu quero mostrar com relação à estética, à qualidade de vida, o que a evidência científica diz sobre isso na cirurgia ortognática. Vou colocar para vocês o artigo, esse primeiro, o título dele fala o seguinte: ele fala sobre o impacto da cirurgia ortognática na aparência da face e na percepção de idade dos pacientes que apresentam deformidade classe 3. Então aqui ele está sendo específico para os pacientes que têm deformidade classe 3. Ele fala do resultado de um estudo usando um questionário facial baseado na pontuação que alguns profissionais deram. Que profissionais eram esses? Eram profissionais cirurgiões plásticos calibrados. Eram 7 cirurgiões plásticos que avaliaram aí 70 casos e eles deram pontuações.
que esse estudo encontrou de interessante, né? Esse estudo que foi publicado numa revista de cirurgia plástica. Esse estudo contribuiu para a literatura da cirurgia ortognática, revelando que a cirurgia ortognática ela impacta positivamente na percepção da idade do paciente. Então é como se o paciente ele passasse a ter uma aparência mais jovial depois da cirurgia ortognática e melhora a aparência facial e a qualidade de vida. Um outro estudo que eu também vou colocar aqui para vocês, ele diz o seguinte, o título dele é Impacto da cirurgia ortognática, o impacto do tratamento ortocirúrgico na qualidade de vida, e é uma meta-análise, então é um estudo com um nível de evidência científica bem alto. Esse estudo ele foi publicado na revista de ortodontia europeia e ele avaliou qualidade de vida, estética, função, parte social dos pacientes e aspectos psicológicos. Então ele foi até um pouco mais a fundo do que o primeiro estudo. E o que eles chegaram como conclusão? Em conclusão, baseado nos resultados dessa revisão sistemática e meta-análise, a evidência sugere uma melhora da qualidade de vida dos pacientes que se submetem à cirurgia ortognática e uma melhora também dos aspectos funcionais, estéticos e psicológicos relacionados a esse paciente. Então a literatura ela é uma literatura clara com relação aos benefícios que a cirurgia ortognática pode trazer. E você tem mais artigos relacionados a isso? Tenho sim. E quem quiser pode pedir aqui que a gente manda, que existe muito artigo falando sobre isso. Às vezes muita gente se assusta por um relato de alguma coisa que deu errado, mas o que acontece é que uma minoria de casos, principalmente quando não são bem planejados, ele pode acontecer algum problema, como em qualquer cirurgia, seja um siso, seja uma cirurgia plástica, seja qualquer coisa. Tem uma porcentagem pequena que podem acontecer complicações. Se você seguir todo o processo, orientação, escolha do cirurgião, esse processo é minimizado, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que vai fazer cirurgia ortognática ou que está acompanhando esse vídeo porque conhece alguém que vai fazer cirurgia ortognática. E eu quero deixar claro que é normal ter esses medos e essas ansiedades. Por isso que o título do vídeo é que todo paciente que vai se submeter à cirurgia ortognática tem esses medos. O que é importante é seguir os passos e resoluções que eu abordei aqui no vídeo para que esses medos eles sejam sanados, para que você tenha muito sucesso na cirurgia ortognática. Então eu desejo isso para vocês, muito sucesso na cirurgia ortognática que vocês vão realizar. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. É um prazer, eu sempre vou estar colocando vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Então eu convido vocês a acompanhar o canal e se inscrever também. Um grande abraço e até a próxima.